prosseguindo na síntese bíblica do livro do profeta Jonas, agora vem talvez o ponto mais difícil de ser interpretado. Tem a questão de fé para acreditar em um grande peixe engolir um homem. A fé, na verdade, na operação de Deus, no milagre de Deus, no meu entender, não é difícil para o cristão. Mas a questão do porquê Jonas, no versículo 1, diz que ele desgostou-se extremamente disso e ficou todo ressentido. Disso o quê? Do arrependimento de Deus, por Deus ter livrado os assírios, os ninivitas, do juízo. A pergunta que é feita nesse texto tem gerado muitas respostas. Por que Jonas ficou triste com o perdão de Deus? E no texto, se nós lermos, ele diz que ficou triste. No versículo 2, ele ainda ora a Deus, ele ainda vai dialogar com Deus. O sentimento natural seria o cristão falar o seguinte: olha, eu reconheço que o melhor é a conversão do ímpio, tá bom? Mas no versículo 2, ele ora a Yahvé e disse: ah, Yahvé, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Yahvé, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, porque ele tem esse sentimento, ainda fala com Deus, né? Então eu coloquei aí duas possibilidades do porquê ele teve esse sentimento. Jonas queria a destruição dos ninivitas, tá bom? Já que, vamos dizer, ele não foi morto, eles se arrependeram. Então, está claro que se ele tinha medo de ser punido, levar uma surra e ser até morto, isso não aconteceu. Mas então agora, o fato de Deus não ter punido, né, Jonas queria a destruição deles por ser um povo muito mau. Existe essa possibilidade, tá bom? Mas essa atitude não é normal, porque se o ímpio vai se converter, isso será até bom para Israel, que sofria nas mãos dos ninivitas. Então eu confesso que eu não concordo muito com essa, que é a interpretação geral dos livros que comentam sobre o profeta Jonas. A segunda possibilidade, eu me lembro, eu ainda como aluno no Instituto Bíblico Pentecostal, lá no ano de 1985, eu falei: professor, eu não consigo conceber a possibilidade de um servo de Deus não querer a conversão do ímpio, tá bom? Então eu propus ao professor, e é o que eu acredito até hoje: Jonas temia pelo seu ministério, pelo não cumprimento da profecia, tá bom? E comento, não é normal o profeta de Deus, o cristão em geral, preferir a condenação do ímpio e não o arrependimento, independente do que o ímpio fez até o dia X. Isso é o que é ensinado em toda a Bíblia. Por isso que nós dizemos, Deus escolheu Jacó para mostrar o seguinte: um homem que vivia todo errado, enganando a todo mundo. Ele pediu a Deus a mudança de vida, mudança de caráter. Essa era a bênção que ele pedia a Deus. Então, Deus muda a vida desse homem, e isso é bom para o homem e para todos que viviam ao redor dele, tá bom? Até aqueles que eram enganados não seriam mais enganados. Aqueles que sofriam violência não sofreriam mais. Então, é um sentimento que eu não consigo acreditar que o profeta de Deus teria. O fato dos ninivitas serem violentos não justifica o desejo de condenação. Seria melhor para as nações dominadas que eles se convertessem. Isso seria melhor para Jonas. Até porque, se eles fossem destruídos, havia uma outra nação violenta perto deles que havia sido dominada pelos ninivitas, pelos assírios, que era a Babilônia. Se eles são destruídos, viriam os babilônios ou viriam os egípcios, como a história mostrou que os babilônios vieram depois que os babilônios venceram os ninivitas, os assírios. Então era melhor mesmo que esse grande poder se convertesse. E ele se convertendo, tá bom? Na verdade seria uma proteção para Israel contra essas poderosas nações. A
A segunda possibilidade aponta para o livro de Deuteronômio, onde é falado sobre o não cumprimento de uma profecia. Então, por que Jonas poderia temer pelo seu ministério, pelo não cumprimento da sua profecia? Veja o que diz o livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que Yahvé não falou? Quando tal profeta falar em nome de Yahvé, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que Yahvé não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Essa possibilidade de Jonas temer ficar marcado como falso profeta é a mais aceitável para o descontentamento dele do que o simples desejo de destruição do ímpio. A lição deste texto é: a salvação do ímpio está acima até do nosso ministério, tá bom? Seguindo essa interpretação que eu vejo como a mais razoável, tá ok? E Jonas, ele deseja a morte, tá bom? Deus ainda usa uma ilustração para, um fato para mudar, a posição do profeta, tá ok? Porque no versículo 6 do capítulo 4 diz que Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, fazer uma sombra, né? E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e ela se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ou seja, a minha profecia não se cumpre. Tá bom? E até uma planta que me faz sombra morre repentinamente. Então Deus lhe dá uma lição. No versículo 9 diz: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse Yahvé: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Olha, então, Deus ensina a esse profeta o que significa a misericórdia. Bom, a salvação do ímpio, a mudança de vida, isso está acima de tudo. Nós temos no Novo Testamento que Jesus Cristo, querendo salvar uma pessoa, fazer um milagre para ensinar a ela sobre o poder de Deus, ele era criticado por fazer aquilo no sábado. Jesus Cristo disse: olha, vocês salvam até um animal se ele cair em uma vala no sábado, eu não vou salvar uma alma. Então, com o livro de Jonas, nós precisamos aprender o que significa a misericórdia de Deus. Deus realmente quer salvar o homem, e Deus sabe aquele que realmente muda no seu interior. Eu não tenho como saber, mas Deus sabe. E o homem mudando, no momento que ele muda, é isso que fica claro na Bíblia: o perdão é declarado. Agora, é interessante observarmos também como o livro de Jonas se encerra. Ele se encerra como se o livro fosse continuar, tá bom? Por quê? Porque é um tema missionário, um tema de pregação que nós podemos usar hoje, tá bom? Aplicar hoje. E o próximo livro que vai se seguir, tá bom? O livro de Miqueias, ele, podemos dizer que ele é como a continuação de Jonas, tá bom? E todos os outros livros da Bíblia e a vida do cristão é como a continuação do livro de Jonas. Olha, aprendam o que significa a minha misericórdia. Aprendam que eu tenho poder, eu tenho autoridade para perdoar e quero perdoar o homem, seja os ninivitas muito maus, seja o ladrão da cruz,
tá bom? Que deveria ser muito mal, apesar da Bíblia não citar. Seja Saulo de Tarso, um homem muito mau que arrastava os cristãos e apedrejava, dava autorização para o povo apedrejar, independente do que o homem fazia até ontem. Se hoje ele se arrependeu, a partir de hoje ele é uma nova criatura para Deus. Essa é a grande mensagem do livro de Jonas. Deus abençoe os irmãos.